Irmãos, eu queria partilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês, né? Hoje, particularmente aqui para os nossos queridos que nos vão possibilitar que a gente testemunhe desse momento. Mas acredito que é uma palavra que cabe para toda a igreja, uma meditação muito rápida. E eu queria ler lá em Romanos capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 8, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento e que o Senhor possa estar falando ao nosso coração nesta hora. Pai, nos ensina a viver esse momento maravilhoso conforme a tua palavra nos manda. Que não seja só um banho, um ritual, mas que seja um símbolo, um selo de algo maravilhoso nas nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, pela vida dos irmãos que vão tomar essa decisão, pela vida dos irmãos que não tomaram essa decisão ainda, e por aqueles que já tomaram, que possam reforçar, que possam renovar a cada dia essa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta aos Romanos, que eu li agora esse pedacinho do capítulo 6, é o tratado teológico, a meu ver, mais profundo de toda a palavra de Deus. É, como é dito, o Evangelho segundo Paulo, onde ele explica de uma maneira maravilhosa, né, a mensagem do Evangelho. Essa carta é tão importante para nós que ela é utilizada, às vezes até a nível académico, como que se desenvolve uma argumentação. Porque é isso que Paulo está fazendo nesta carta, uma tese. Ele começa no capítulo 1, mostrando como todos nós, toda a humanidade, ela é indesculpável diante de Deus. Aqueles que não creem mesmo. Ele vai trazendo a mensagem do Evangelho, mas primeiro ele fala do nosso estado. Toda a humanidade condenada diante de Deus. Aqueles que não tiveram conhecimento de Deus, condenados porque o seu poder é manifesto nas coisas criadas. No capítulo 2 ele vira a sua atenção contra os moralistas. No capítulo 3 ele fala contra os judeus, mostrando o veredito que está lá no capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele começa essa carta mostrando isso, que todos nós, conhecendo a palavra, conhecendo a lei, não conhecendo a lei, temos uma sentença: morte. E a partir do verso 24 do capítulo 3 de Romanos, Paulo traz a solução para esse problema: a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. No capítulo 4 ele reforça isso, dando o exemplo de dois expoentes da história do judaísmo: Abraão e Davi. Abraão como sendo justificado pela sua fé antes das obras, justificado no capítulo 15 pela fé em Deus, e o selo no capítulo 17 de Gênesis, que é a circuncisão, o selo dessa fé. Depois ele fala de Davi, que considerava algo maravilhoso ter os seus pecados perdoados. No capítulo 5 ele vem falar dos benefícios dessa justificação: paz com Deus,
acesso ao trono da graça. E ele fala dessa graça de uma maneira tão maravilhosa, que ele faz essa comparação daquilo que Adão fez em relação àquilo que Cristo fez. E ele diz assim: olha, se pela ofensa de um, que é Adão, muitos foram feitos culpados, então pela ofensa de muitos, maior será a graça do Senhor. E ele termina o capítulo 5 dizendo assim: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso pode trazer uma outra questão. Se nós somos salvos pela fé, se nós somos salvos pela graça, então, se onde muito houve pecado, muito será derramado graça, então quer dizer que nós podemos pecar à vontade. Quer dizer então que se é só crer em Jesus, então vamos pecar à vontade e depois a graça vai lavar todo o nosso pecado. Ele faz essa pergunta hipotética. E ele mesmo responde essa pergunta aqui nesse capítulo 6. Ele faz essa pergunta que poderia ser uma pergunta de alguém que estivesse lendo a carta. Como assim? Eu não tenho que praticar nada, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que crer em Jesus para que essa graça me alcance, então eu vou viver de qualquer maneira. Então, Paulo, adivinhando a mentalidade e os possíveis questionamentos que surgiriam dessa carta, ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo dá a resposta no capítulo 6. Ele diz assim: olha, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, já que a questão é graça, vamos pecar à vontade? E ele diz: de maneira nenhuma. Como, estando vós mortos para o pecado, viverão ainda nele? E ele dá um exemplo aqui no verso 3 do batismo, né? Que todos nós fomos batizados em Jesus, fomos mergulhados na sua obra, né? Todos nós nos identificamos com aquilo que Jesus fez, pela obra que ele fez. E o batismo nas águas é exatamente isso, uma identificação com aquilo que Cristo fez por nós. Porque eu não me identifico com Jesus, eu já falei isso aqui, porque eu gosto dos louvores, porque eu gosto da rotina religiosa, porque eu gosto das palavras, da igreja, da comunhão. Eu me identifico com Jesus porque eu morri para o meu velho homem e eu ressurgi para uma nova vida. É assim que eu me identifico com Jesus. Da mesma maneira que ele morreu, ressuscitou, eu me identifico assim. Eu mato o meu velho homem e vivo uma nova vida para Jesus. É isso que representa o batismo. É aqui que é o sensus plenior da minha identificação com o Senhor Jesus. Me identificar naquilo que ele fez e fazer isso para a minha vida de uma maneira simbólica, que ao fim e ao cabo é fruto de algo que já é uma realidade na vossa vida. Hoje vocês confirmam algo que já está no vosso interior. Essa fé que vos alcançou, que veio do Senhor, o Espírito que já habita em vós, que vos faz crer na palavra dele, que vos faz querer ser pessoas melhores a cada dia, que olha para as vossas fraquezas, mas sabe que tem um Deus poderoso que vos ajuda nessas fraquezas. E o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor, uma das duas ordenanças do Senhor que ele dá para a igreja junto com a Santa Ceia, e é um memorial do sacrifício de Jesus. E o batismo, confirmação pública do fruto da nossa fé em Cristo Jesus, conforme está lá. Quando eu confesso Jesus como meu Salvador, Romanos capítulo 10, verso 9 diz: olha, se com a boca confessar o Senhor Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca que se confessa para a salvação. Nesse ato, vocês reconhecem o vosso pecado e a necessidade que vocês têm, que eu tenho, que nós temos, de perdão de Deus, de um novo padrão para a nossa vida, de um Senhor que é alguém que vai me guiar em todo esse processo de santificação, que vai demorar até o nosso último dia aqui nesta terra.
Na Bíblia, essa confissão de fé, ela é acompanhada com o batismo. As pessoas criam em Jesus, batizavam. Nós lemos Atos capítulo 8, né? Declarando que assim como Cristo morreu e ressuscitou, eu já morri para o meu velho homem e ressuscitei para uma nova vida em Cristo. Isso já aconteceu em vocês. Eu conheço bem vocês. Eu sei a diferença que já existe na vossa vida. O velho homem já está morto. Glória a Deus por isso. Isso é uma obra do Espírito Santo na vossa vida, no Espírito que já está em vós. Uma vida que a partir de agora não é mais segundo a vossa vontade, não é mais segundo os vossos planos. Agora vocês têm um Senhor. Vocês mudaram de Senhor. Vocês estavam segundo o Senhor das trevas, mas agora vocês estão segundo o Senhor da luz. Aleluia. Agora vocês têm uma esperança, porque antes o que é que sobrava para vocês? Uma vida aqui, 80, 60, 100 anos, e depois disso? Agora não. Agora quando acabar aqui é que vai começar a melhor parte. Aleluia. Paulo dizia assim: olha, eu estou aqui entre dois pensamentos. Eu tenho o desejo de morrer e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Então agora vocês têm uma esperança, agora vocês têm um propósito, porque agora vocês foram chamados para ser a luz de Jesus nesta terra. Vocês não foram chamados para fazer parte de uma comunidade só, estar aqui, sentar e fazer parte de uma organização, mas de um organismo vivo, atemporal e visível, que pertence a todas as pessoas, desde a cruz até à vinda de Jesus. Vocês fazem parte disso e vocês agora têm que refletir isso na vossa vida. Uma vida que não será mais vivida entregue às paixões deste mundo, não, mas será vivida conforme a palavra de Deus vos orienta. Uma vida com compromisso com Deus e com a sua palavra e com a igreja do Senhor, buscando e colocando Deus no centro de todas as vossas decisões. Nenhuma decisão do cristão é pequena demais. Todas elas devem ser regadas com oração, com direção de Deus, com busca do Senhor. Todas elas. Às vezes a gente pensa, não tem coisas que não precisa orar, né? Eu ali ao mercado compro, não sei o quê. Não é, irmãos, para tudo. O cristão não dá um passo sem Jesus. E quando nós aprendermos isso, e claro que isso não é só para vocês, mas quando nós aprendermos isso, nós sofremos menos. Quando nós aprendemos que nós não podemos dar um passo sem Jesus, nós nos poupamos de muitas dores. Porque muito sofrimento que nós temos hoje nas nossas vidas é porque a gente quer fazer do nosso jeito, mas nos esquecemos que agora nós temos um Senhor. Agora nós temos um dono. Aleluia. E à medida que vocês vão conhecendo esse Senhor, o Senhor vai se revelando a vocês, com toda a certeza. A revelação de Deus, ela é progressiva na vida do cristão. Deus não chega derramando tudo. Da mesma maneira que quando alguém nasce, ele não vai já andar de bicicleta. Ao princípio nem consegue nem levantar o pescoço direito. Aí depois do pescoço começa a ficar sentado, de ser sentado começa a gatinhar, de gatinhar começa... E assim, a caminhada cristã é a mesma coisa. Na medida que vocês vão buscando o Senhor vai se revelando a vocês. E vocês vão ver que quanto mais buscam do Senhor, mais vocês querem buscar do Senhor. E quando vocês acharem que têm muito conhecimento do Senhor, vocês olhem para essa piscina e olhem para o oceano. E isso é o que vocês têm do Senhor. Porque nunca acaba. Porque aquilo que nós recebemos do Senhor é impossível nós alcançarmos na totalidade. Impossível. Mas na medida que nós buscamos, Ele vai se revelando. Há coisas que vocês hoje não entendem. Muitas doutrinas, eu acredito, até básicas da fé cristã, talvez hoje vocês não entendem plenamente. E está tudo certo com isso. Porque o batismo não é um atestado teológico. É um atestado de arrependimento e fé em Cristo. Essa é que é a grande verdade. E eu acredito que a partir de agora vocês vão crescer, como diz a palavra, em graça e conhecimento do Senhor Jesus. E assim como uma criança passa por várias fases na sua vida, né, no seu crescimento, também o cristão, todos nós aqui,
Todos nós aqui, vocês olham para nós aqui e talvez vocês podem pensar: uai, o fulano de tal, o cara é muito espiritual, o fulano de tal, ele é muito isso. Irmãos, a mesma justificação que está sobre a vossa vida está sobre a minha vida. Ninguém é mais justificado, menos justificado, mas existem pessoas que conhecem um pouquinho mais, existem, mas continuam aprendendo todos os dias. Continuam sendo moldados pelo Senhor todos os dias. Deus continua trabalhando na vida deles todos os dias. Filipenses capítulo 1 diz: olha, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até a vinda de Cristo. Não é até vocês atingirem 20 anos de ministério, não é até vocês atingirem 10 anos de fé, é até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo Deus vai trabalhar na vossa vida. Deus está trabalhando na minha vida cada dia. E é uma caminhada constante de fé e de aprendizado. E nós nascemos de novo em Jesus. Esse novo nascimento espiritual tem as mesmas características do nascimento físico: necessidade de aprender e de se desenvolver. E quando vocês descem as águas do batismo, vocês estão afirmando algo muito importante, tanto para a igreja do Senhor, como no mundo espiritual. Vocês estão afirmando aquilo que eu li: eu morri para os meus pecados. Eu estou sepultando o meu pecado ali. Eu estou sepultando o meu velho homem ali. Como diz lá Romanos capítulo 6, verso 11: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Hoje o pecado não tem mais poder sobre a vossa vida. Não tem. E ele pode vos enganar, mas ele não tem mais poder. Vocês podem suportar. A Bíblia diz que nada vem sobre nós que a gente não consiga suportar. E com a tentação virá também o escape. Deus nunca vos deixará sozinho. Deus nunca vos deixará à vossa sorte. Enquanto vocês buscarem o Senhor, enquanto vocês lutarem para viver uma vida de santidade ao Senhor, o Senhor estará lá do vosso lado para vos ajudar. O pecado não pode ter mais domínio sobre a vossa vida. Isso não significa que vocês não vão pecar aqui e ali. Não é isso. Obviamente não será algo premeditado. Obviamente não será algo consciente. Obviamente que não. Mas a pessoa sim, aqui e ali cai. Ok. É verdade isso. É uma luta constante. É uma luta constante. De antes você andava em trevas. De antes nós pecávamos que a nossa cara nem queimava. De antes nós mentíamos. Nós nos prostituíamos. Nós fazíamos coisas que não... E nós nem nos preocupava. Nós nem pensávamos duas vezes antes de fazer alguma coisa que sabemos que é errado. Mas é porque nós não tínhamos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Agora isso já não acontece. Agora no momento que vocês pecarem, como acontece, eu creio, com cada um de nós aqui. Quando a gente erra, faz alguma coisa, diz alguma coisa que não deve, fala alguma coisa que não deve, pratica alguma coisa que não deve, naquele momento o Espírito Santo nos incomoda. Naquele momento o Espírito Santo nos move, nos faz ficar tristes, nos faz arrepender diante do Senhor. Antes isso não acontecia, porque antes vocês eram guiados por outro Senhor, outro dono. Mas agora o mais valente, que é Jesus, entrou nessa casa vossa. E quando Ele entrou na vossa casa, como entrou na minha casa, Ele acendeu a luz e Ele mostrou a poeira que estava, a sujidade que estava. Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, a lei, a palavra veio como um holofote para mostrar as nossas falhas, para nos mostrar os nossos erros. E Jesus diz assim ao nosso coração e diz ao vosso coração: olha, vamos limpar essa casa. Vamos limpar. Vamos santificar essa casa. Você pode até dizer: não, a minha casa está muito suja, está uma bagunça, eu não consigo. Mas Jesus diz: olha, confia em mim, eu vou te guiar nesse processo. Confia em mim, eu vou estar contigo. Você não vai estar sozinho. Me dê a mão, venha comigo nesta nova vida. Não largues a minha mão. E a partir do momento que Jesus iluminou a vossa vida, a nossa vida, vocês começaram hoje a ter uma consciência de pecado que vocês não tinham de antes. E agora vocês têm que ter cuidado, porque agora vocês começam a pensar: será que eu devo fazer isso? Será que eu devo estar em determinado lugar? Será que eu devo fazer determinada coisa? Agora vocês vigiam. A partir do momento que Jesus ilumina a nossa vida, nós começamos a fugir de situações que nos colocam em situações vulneráveis.
nós começamos a evitar determinados ambientes, até determinadas amizades. Às vezes nós temos que romper. E não é porque nós somos quadrados, não é porque nós somos alienados, é porque existem ambientes que nós não podemos estar, que nós não temos condições para estar. Isso acontece nas nossas vidas. E porquê é que eu faço isso? Porque vocês viram o quanto que foi caro o preço do pecado na cruz do Calvário. O Evangelho me chama a um arrependimento, a uma mudança de mentalidade, mudança de caminho. Não é eu não vou me desviar, eu estou andando aqui, eu vou me desviar do pecado. Não, o pecado está lá, eu vou no sentido oposto. Eu não quero nem perto, eu não quero nem tentar, eu não quero nem ver. É isso que é arrependimento. Não é ficar camuflando, apagando ou desviando. Não, é ir num sentido oposto. João fala: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês não pecarem. Não vamos começar a achar que o pecado é uma coisa normal no meio do cristão. Porque tem as pessoas que às vezes vai orar: ai, Senhor, me perdoa porque eu peco todo o momento, eu peco em palavras, eu peco em obras, eu peco em ações. Está qualquer coisa errada com esse irmão. Não é normal nós vivermos no pecado, ainda que a gente tenhamos essa tendência, mas não é normal. Não é normal. Por isso a palavra do Senhor diz: eu escrevo essas coisas para que não pequem. Porque às vezes as pessoas utilizam como uma desculpa. Eu peco, não é porque a gente peca mesmo, não é porque a Bíblia diz que quem não tem pecado já é mentiroso porque diz que não tem, então eu vou pecar. Não é normal o pecado na nossa vida. Mas e se eu pecar? A Bíblia diz: tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas a palavra do Senhor apresenta um Jesus que não é mais aquele Jesus que estava lá pregado na cruz. É um Jesus que tem olhos como chama de fogo. E Ele vê o íntimo do nosso coração. Então essa desculpa de que eu vou pecar aqui e depois peço perdão ali, com Jesus isso não pega. Porque Ele tem olhos como chama de fogo, que discerne, que sabe a intenção do nosso coração, a intenção das nossas ações. A palavra do Senhor diz: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vocês quando descem as águas do batismo, vocês estão dizendo: olha, eu morri para a minha velha natureza. Verso 6 de Romanos 6, sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O batismo é essa confirmação de que a nossa velha natureza foi crucificada lá atrás, há 2000 anos atrás, na cruz. Ela ficou lá com Jesus. A nossa velha natureza ficou lá. Em nós agora há uma nova semente. E é nessa semente que vocês vão investir agora. É essa semente que vocês vão regar agora. Antigamente eu tinha uma outra semente. Antigamente brotava em nós algo diferente, que era aquilo que nós tínhamos herdado de Adão. Mas a Bíblia diz que, em Colossenses capítulo 3, verso 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Existe uma ira de Deus, isso não é só para vocês, isso é para todos nós. Existe uma ira de Deus sobre aqueles que continuam vivendo segundo a sua velha natureza. Independentemente se você vai à igreja ou não, se você continua vivendo segundo a velha natureza, existe uma ira de Deus sobre a sua vida. Independentemente se você é um dizimista, se você prega, se você louva, se você lidera um departamento, existe uma ira de Deus para aqueles que vivem segundo a velha natureza. E um dia experimentarão essa ira. E por isso nós temos essa luta dentro de nós. Essa luta que carne contra espírito. Porquê? Porque essa velha natureza quer aflorar, mas o espírito diz não, fica aí. E nós temos que lutar essa luta diariamente. A palavra do Senhor diz: olha, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façam o que querem. E nesta luta vai ganhar aquela semente que for melhor plantada. Quanto mais alimentar a sua carne, mais forte ela ficará. E quanto mais alimentar o seu espírito, mais forte ele estará. Orando, lendo a palavra, estando em comunhão com a igreja, consagrando a vossa vida. E se vocês fizerem isso, a vossa carne não terá chances, não terá a mínima chance de vencer.
ela vai continuar pregada lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nós cooperamos juntos com o Senhor. Cooperamos juntos com o Senhor. A palavra lá é sinergismo. Vocês lutam contra a vossa velha natureza, junto com o Senhor, que está com vocês, vos auxiliando, vos dando força. Quando vocês descem as águas do batismo, terceiro e último ponto, vocês estão afirmando. Quando vocês se levantam, eu estou ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sei que vocês em parte já vivem essa nova vida, né? Mas aqui é um testemunho público diante de toda a igreja e diante de Deus, porque a própria palavra diz: onde está 2 ou 3, Ele está presente. Onde a igreja aqui diz um amém, Deus concorda. Então, e nós estamos aqui, não só e de maneira nenhuma como juízes, nem como fiscais da vossa santidade, mas como membros de um corpo. E quando a gente está pregando alguma coisa com o martelo e a gente bate no dedo, o que é que acontece? O que é que a gente faz? Quando o membro está ferido, os outros membros ajudam, cuidam. É esse o sentido de ser a igreja. O batismo é a entrada do cristão no corpo, no corpo visível, na igreja local. Vocês agora fazem parte de um corpo local, um corpo que está junto com vocês e que vocês estão junto com eles, um corpo que vai estar vos ajudando, que não olha para vocês como um colega de ginásio, que vai para o ginásio junto comigo. Vamos para o ginásio? Vamos. Não é isso. Mas é alguém que faz parte comigo. Alguém que, se ele está ferido, se o Rafa está ferido, eu estou ferido. Se o Rafa é insultado, eu sou insultado. Se o Rafa é difamado, eu sou difamado. Porque esse é o sentido de corpo como igreja. E nós às vezes vivemos um showzinho social, que a gente vem para aqui, está tudo certo, e gostamos de estar aqui, louvamos e cantamos. Mas não é isso o propósito também não. O propósito é estarmos unidos, sermos membros de um corpo, onde um sofre, todos sofrem, e onde um é exaltado, todos são exaltados. Capítulo 3, Colossenses, verso 1: portanto, vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Agora ressuscitados para essa nova realidade espiritual, nas vossas vidas, vocês buscam aquilo que é do Senhor. Pastor, mas e aí? Eu não posso comprar a minha casa? Mas eu não posso ter o meu carro? É lógico. Glória a Deus por isso. E a gente está aqui para se alegrar com vocês. Mas antes de o fazer, Senhor, é da tua vontade. Me ajuda. Senhor, esse carro que eu quero comprar, será que tu queres que eu compre esse carro? Fala comigo. É só isso. O crente não é uma apologia à pobreza. O cristão não tem que ser coitadinho. O cristão tem que ser próspero. Deve ser próspero. Mas é obedecendo ao Senhor e colocando os nossos planos e projetos diante do Senhor. Porque claro que se eu for próspero, o Senhor vai usar isso para eu abençoar alguém. É na prosperidade do povo de Deus que todos nós somos supridos. Porque o pão é nosso, o pão não é para mim. Então se o Senhor te abençoa, lembra-te que o pão é nosso. Se Ele te dá a ti, lembra que é nosso também. Nosso, no sentido da comunidade. Então claro que é importante. Vamos buscar o que é do alto. Vamos buscar as coisas de Deus. Vamos meditar em Deus. E vamos colocar tudo diante dEle. Verso 6 de Efésios, capítulo 6 de Efésios, verso 10 diz: olha, quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para poderem resistir no dia mau, e depois de terem vencido,
permanecer inabaláveis. Paulo está falando assim, essa caminhada de fé, essa decisão, tudo muito bonito aqui, né? Estamos aqui todos bem e tal, vamos festejar, vamos fazer culto, vamos tomar ceia, vamos comer um caldo no final, mas o dia mau vai chegar. É isso que Paulo está dizendo. E como é que eu vou resistir ao dia mau? Estando fortalecido no Senhor. O Senhor é quem vos fortalece. A vossa fé tem que estar firme em Jesus. O inimigo vai tentar vos destruir, como ele tenta me destruir, como ele tenta acabar com a vida de todo aquele que é contrário a ele. Mas lembrem-se que essa luta é vencida com armas espirituais. Não é pela força do vosso braço. Ai, o irmão me bateu, vou lá e bato. Ai, o irmão me xingou, vou lá e xingo. Ai, o outro falou mal de mim, eu vou falar mal dele. Não. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo, em Deus, para destruir fortalezas. Cristo pode tentar, o inimigo pode tentar, mas ele não vai conseguir se vocês estiverem em Cristo Jesus. Pode tentar vos desviar do caminho, pode tentar vos entristecer, mas se vocês estiverem firmados na rocha que é o Senhor, vem a tempestade, vem o vento, vem o rio, vem tudo o que vier, mas a casa está firme na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.